Boa noite. Boa noite. Tragédia no Nepal. O número de mortos por terremoto já passa de 4.000. Tempestade em Salvador. Chuvas fortes provocaram deslizamentos e pelo menos 12 mortes. Presidente Dilma vai a Xanxerê. Prejuízo provocado pelo tornado é de mais de 100 milhões de reais. Dengue bate recorde em São Paulo. O estado já tem mais de 222 mil casos da doença. Protestos violentos voltam a tomar as ruas dos Estados Unidos após a morte de um jovem negro. Mercedes-Benz cancela demissões e funcionários voltam a trabalhar em fábrica do ABC Paulista. Terremoto no Nepal. Mais de 4.000 mortes já foram confirmadas e este número deve crescer porque muitas áreas ainda estão isoladas. Milhares de pessoas tentam fugir de Katmandu, apavoradas com a possibilidade de um novo abalo forte. Imagens feitas por um drone sobre Katmandu mostram a dimensão da tragédia. Ainda é impossível contabilizar o número de construções que se transformaram em escombros, incluindo monumentos e templos milenares. Os danos podem passar dos 10 bilhões de dólares. Katmandu tem 1 milhão de habitantes e desde sábado uma grande parte está dormindo ao relento ou em barracas porque suas casas foram destruídas ou por medo de novos abalos. Faltam água, comida e eletricidade. Sem condições de higiene, existe ainda a preocupação com epidemias. Cães farejadores ajudam as equipes de socorro a localizarem possíveis sobreviventes. Mas com o passar das horas, mais corpos são retirados dos escombros. Especialistas em socorro de diversos países já estão no Nepal. Ainda está a caminho a ajuda humanitária internacional com toneladas de remédios, alimentos, roupas, barracas e produtos de higiene. Os tremores secundários continuam. Foram quase uma centena deles nas últimas 24 horas e as autoridades decidiram emitir um alerta de 48 horas por causa da possibilidade de novas réplicas de grande intensidade. Milhares de pessoas apavoradas tentam fugir da capital. Ônibus e caminhões deixam Katmandu superlotados de passageiros que estão pagando fortunas pelo transporte. No aeroporto internacional, as filas são enormes. Os voos atrasam porque as pistas estão congestionadas. O número de vítimas nas regiões mais remotas ainda não pode ser estimado. No Himalaia, as equipes de resgate usam helicópteros para retirar cerca de 200 alpinistas presos no acampamento de base. Apenas 2 pessoas podem ser levadas de cada vez. Pelo menos 18 pessoas morreram em avalanches na região do Monte Everest. O alpinista alemão que fez estas imagens acha que foram 45 segundos ou 1 minuto até a neve assentar. Só foi possível dizer para todo mundo se abaixar e aguentar. O Itamaraty informou que 96 brasileiros que estavam no Nepal durante o terremoto não sofreram ferimentos. E aqui no Brasil, um forte temporal atinge a cidade de Salvador, na Bahia, desde a madrugada. 14 pessoas morreram soterradas em deslizamentos de terra. As chuvas fortes deixaram diversas ruas e avenidas importantes da cidade intransitáveis. A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador alerta que os motoristas devem evitar trafegar pelas vias da cidade. A Defesa Civil já registrou mais de 140 ocorrências, que incluem desabamentos de muros e imóveis, deslizamentos de terra e alagamentos. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros trabalham no atendimento às vítimas. Por causa do temporal, as aulas em escolas e universidades da capital baiana foram suspensas. Presidente Dilma Rousseff visita a região atingida por um tornado em Santa Catarina. Segundo o governo do estado, os prejuízos ultrapassam 100 milhões de reais. Dilma sobrevoou de helicóptero as cidades de Xanxerê e Ponte Serrada, no sudoeste catarinense. Na semana passada, a região foi atingida por um tornado que deixou 2 mortos, 120 feridos e 1.000 desabrigados. Dilma anunciou a liberação de 5 milhões e 800 mil reais e prometeu rapidez na reconstrução da área. Ela destacou que o ajuste fiscal não abrange situações emergenciais que envolvem vidas humanas. A chegada de uma nova frente fria deve deixar o tempo frio e chuvoso nos próximos dias aqui no estado de São Paulo. Luciana Magalhães tem os detalhes da previsão. A possibilidade
possibilidade de chuva aumenta em todo o leste de São Paulo amanhã. Uma frente fria passa pelo litoral, deixando o céu carregado com muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca. Já no interior, a terça-feira ainda deve ser de sol forte e ar seco. O calorão diminui um pouco em São José do Rio Preto, onde a máxima esperada amanhã é de 29 graus. E no litoral, Santos deve registrar a maior alta, com máxima de 28. Amanhã, aqui na capital, o sol ainda aparece, mas pode garoar a partir da tarde. A máxima fica em 26 graus. Mas na quarta e na quinta-feira, o tempo fecha, chove a qualquer hora e faz frio, com máximas de 22 graus na quarta, caindo para apenas 19 na quinta-feira. Dengue bate recorde no estado de São Paulo. O número de casos confirmados da doença é o maior já registrado na série histórica disponível, iniciada em 1986. Segundo o último boletim do Centro de Vigilância Epidemiológica Estadual, são pouco mais de 222 mil casos. O recorde anterior era de 2013, com 209 mil infectados. Já são ao menos 125 mortes neste ano, contra 141 em 2010, ano com mais mortes por causa da doença no estado. O relatório indica que 365 dos 645 municípios paulistas foram afetados pela proliferação da doença. Diversas prefeituras do estado, como a da capital, onde já há epidemia em 13 distritos, pediram auxílio de homens do Exército para ajudar na contenção dos focos da dengue. A Secretaria de Estado da Saúde montou uma operação de auxílio aos municípios para tentar controlar as contaminações. A pasta investiu 6 milhões na contratação de novos agentes e na compra de equipamentos. Na capital, há pelo menos 6 tendas para atender os infectados da dengue. A presidente Dilma Rousseff esteve hoje em São Paulo em reunião com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro foi confirmado pela assessoria do ex-presidente. Por enquanto, Lula ainda não se manifestou sobre a reportagem publicada no sábado pela revista Veja, que aponta que ele recebeu favores de empreiteira envolvida na Operação Lava Jato. Amanhã, o ex-presidente participa do primeiro evento público após as denúncias. O ex-presidente Lula vai abrir o simpósio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que comemora os 35 anos da greve de 1980, durante a ditadura militar. No fim de semana, Lula foi alvo de denúncia publicada pela revista Veja. A revista afirma que Léo Pinheiro, ex-presidente da construtora OAS, realizou uma reforma em um sítio a pedido de Lula em 2011. A propriedade de 150 mil metros quadrados em Atibaia, interior de São Paulo, pertence aos empresários Jonas Suassuna e Fernando Bittar, sócios de Fábio Luiz da Silva, filho do ex-presidente. A revista sustenta que essa informação consta de anotações que Pinheiro estaria fazendo na cadeia desde novembro, quando foi preso na Operação Lava Jato, e que seriam um rascunho de um possível acordo de delação premiada para tentar livrá-lo da carceragem. Ainda segundo a Veja, os favores da OAS ao ex-presidente incluiriam também a incorporação para a conclusão de uma obra parada da Bancop, a cooperativa habitacional dos bancários, na qual Lula e João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, teriam apartamentos. Hoje, a assessoria do ex-presidente disse que ainda não tem uma posição em resposta ao teor da reportagem e que também não sabe se Lula vai se manifestar sobre o assunto. Nesta tarde, ele participou de uma reunião com a presidente Dilma. Ela veio a São Paulo depois de uma visita ao sul do país para um encontro que não estava previsto na agenda oficial. A assessoria da Presidência da República disse que, como o compromisso foi privado, não tem conhecimento dos assuntos que foram tratados com Lula. Na sexta-feira, um vídeo divulgado na internet a pedido de Lula mostra o ex-presidente correndo numa esteira e fazendo exercícios de musculação. A gravação teria o objetivo de desmentir boatos de que ele estaria doente. Em 2011, Lula foi submetido a tratamento de um câncer na laringe e ficou curado um ano depois. No ano passado, o Instituto Lula desmentiu a informação de que o ex-presidente teria tratado em segredo um câncer no pâncreas e garantiu que nunca houve tal diagnóstico.
O Ministério Público Federal do Paraná apresenta novas denúncias contra o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. Os dois, além do executivo Augusto Mendonça, do Grupo Cetal Óleo e Gás, são acusados de prática de 24 anos de lavagem de dinheiro no valor de R$ 2.400.000, a partir de informações da Operação Lava Jato. Augusto Mendonça firmou acordo de delação premiada. Vacari e Duque já respondem por corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a nova denúncia, parte da propina paga a Duque foi direcionada à gráfica Atitude, a pedido de Vacari. Segundo a denúncia, foi assinado um contrato de R$ 1.200.000 entre Augusto Mendonça e a gráfica. A ligação da gráfica Atitude com o PT, com o Sindicato dos Bancários de São Paulo e com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC está sendo investigada. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o programa de infraestrutura que será anunciado pela presidente Dilma nos próximos dias. No instante que proliferam as más notícias sobre a crise econômica e sobre corrupção, Dilma Rousseff tenta costurar um novo programa de concessão de obras públicas no setor de infraestrutura. Concessão, você sabe, é um eufemismo para privatização. O que o governo tenta fazer é convencer dinheiro privado a investir em obras públicas que são essenciais, mas que o governo não tem a menor condição financeira de executar. São obras em vários setores. São estradas, rodovias, portos, aeroportos. O que atrapalha as boas intenções da presidente são os fatos. Em condições normais, essas empresas, essas empreiteiras que estão enroladas na Operação Lava Jato, participariam de um programa como esse, de concessão de obras. Ocorre que nesse momento elas talvez não tenham nem dinheiro, nem condições jurídicas de participar do programa que Dilma quer lançar. Portanto, é preciso ver quais serão as condições que o governo vai impor e quais serão as empresas que vão se interessar por participar desse programa de Dilma Rousseff. O grande problema de Dilma é que ela não é a única interessada em virar a página. Também o Ministério Público e a Justiça querem virar a página. A diferença é que eles querem virar para trás. E a cada página velha que se revela, de sabores novos aparecem, como hoje que a Procuradoria, o Ministério Público, acaba de denunciar pela segunda vez João Vacari Neto e Renato Duque. Um era tesoureiro do PT, o outro era diretor da Petrobras e defendia os interesses do PT dentro da estatal. É preciso ver que páginas prevalecerão nesse entrechoque entre o velho e o novo. Boa noite. Prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, desautoriza o secretário de Turismo e afirma que pretende fazer uma parceria público-privada no AMB. A iniciativa privada usaria a receita obtida com a administração do Centro de Convenções para investir na modernização do local. Pelo Twitter, Haddad descartou a tese defendida pelo secretário de Turismo e presidente da SP Tours, Wilson Poit, numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Segundo o secretário, a prefeitura seguiria o modelo escolhido pelo governo federal para a concessão de aeroportos, no qual as concessionárias compraram o direito de explorar os terminais. Poit previu que a operação renderia, no mínimo, R$1,5 bilhão aos cofres da cidade. Haddad usou a expressão perdidos no espaço para desqualificar a proposta do seu secretário. O prefeito garante que não pretende privatizar o AMB nem arrecadar R$1,5 bilhão com o aluguel, mas sim modernizá-lo por PPP. Na definição oficial do Ministério do Planejamento, PPP não é privatização, porque a palavra só pode ser usada nos casos em que há transferência para o setor privado, reservando-se ao poder público o papel de regular. Na PPP, a operação de bens públicos pode ser transferida ao parceiro privado, porém não ocorre a alienação. A propriedade se mantém pública e a infraestrutura implementada é repassada à administração estatal ao final do contrato. Haddad convocou o secretário de Turismo, Wilson Poit, para uma reunião em seu gabinete. Após a conversa, a prefeitura divulgou uma nota, segundo a qual ainda não está definido o modelo de parceria com a iniciativa privada para a gestão do AMB. Governador Geraldo Alckmin diz que não existe greve dos professores no estado de São Paulo. Para o governador, na realidade, a greve é da APOESP, Sindicato dos Professores Estaduais, e da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. A afirmação foi feita na abertura da AgriShow, Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ribeirão Preto.
Os professores estão em greve há mais de 40 dias. A Alckmin afirmou que apenas 4% dos professores estão paralisados. Já o sindicato que representa a categoria fala que 60% dos profissionais estão de braços cruzados. 70% dos profissionais estão de braços cruzados. A presidente Dilma Rousseff não fará pronunciamento em cadeia de rádio e televisão no dia 1º de maio. É a primeira vez que isso acontece desde que Dilma assumiu a presidência da República em 2011. Dilma se manifestará apenas por meio das redes sociais, segundo o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva. O último pronunciamento de Dilma em rede nacional foi dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, e foi marcado por um panelaço em diversas cidades do país. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Ex-ministro do Trabalho de Lula e Dilma, Carlos Lupe, diz que o PT roubou demais, exagerou e se esgotou. Presidente do PDT, Lupe foi o 7º demitido na faxina no início da era Dilma. Sua assessoria foi então acusada de achacar ONGs. A ação de petistas mancha a história do partido e permite tais discursos em que pesem os acertos. E os danos são ainda maiores. O PT desmoraliza o discurso da moralidade ao permitir práticas que tanto condenava. Além do que é concreto nos escândalos, o estrago abre caminhos para uma agenda conservadora que, tendo imposto o controle da hegemonia na narrativa, agora avança. Nesse primeiro momento, um dos efeitos é encolher espaços não apenas do PT, mas dos que têm semelhante agenda política, social e econômica. A outra decorrência é gravíssima, o devolver oxigênio e discurso a partidos, personagens e grupos desde sempre sócios na produção da desigualdade e corrupção. Há dias no Congresso, vários personagens e partidos ensaiaram um terceiro pedido de impeachment. Muitos daqueles não resistem às próprias biografias. Mas, como o clima é esse, vive-se o faz de conta que sou limpo ou faz de conta que não estou na lista do Janot. Filhotes ou herdeiro de oligarquias políticas e empresariais nascidas da mais grossa corrupção bradam nas manchetes, como se não fossem o que são. A história de vários desses partidos, grupos e personagens se confunde com a trajetória e ascensão de boa parte das empreiteiras. Empreiteiros presos devem sentir engulhos ao ver certos tipos bradando contra a corrupção. Empreiteiros, como demais empresários, sabem como ajudar a eleger governadores, senadores, deputados, prefeitos, vereadores e presidentes. Nas redes sociais de várias facções, a cara de pau de gente financiada ou de quem vive ou viveu de governos ou campanhas com caixa 2, 3, 10 e ainda pontifica sobre corrupção. A investigação da roubalheira na Petrobras não é uma farsa. Farsa é o silêncio engajado e cúmplice diante dos demais corruptos. Boa noite. Indonésia confirma que as 10 pessoas condenadas à morte no país serão executadas nos próximos dias. O Itamaraty enviou uma carta ao governo da Indonésia pedindo que o brasileiro Rodrigo Goulart seja internado num hospital. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse na carta que respeita a soberania da Indonésia e reconhece a gravidade do crime cometido por Rodrigo Goulart, mas pediu que ele seja internado para tratamento psiquiátrico, já que o laudo médico aponta que ele sofre de esquizofrenia. A família de Rodrigo Goulart está na província de Java com um advogado. O presidente da Indonésia, Joko Widodo, rejeitou clemência ao brasileiro e aos outros condenados e afirmou que ele poderá abolir a pena de morte no país futuramente. O momento exato das execuções ainda não foi anunciado. Rodrigo Goulart, condenado por tráfico de drogas, está no corredor da morte ao lado de cidadãos da Austrália, Filipinas, Nigéria, Gana e da Indonésia. Mais de 1.200 policiais e soldados foram enviados ao porto que leva à ilha onde vão acontecer as execuções. Manifestantes entram em confronto com policiais na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, após funeral de jovem negro. Agora há pouco, a prefeita da cidade decretou toque de recolher.
Pelo menos 7 policiais ficaram feridos. Os manifestantes arremessaram pedras contra eles, que responderam com bombas de gás lacrimogêneo. Diversas ruas de Baltimore, no estado de Maryland, foram bloqueadas. O número de detidos ainda não foi anunciado. Uma loja de conveniência foi saqueada e depredada durante a confusão. A polícia local informou que objetos foram incendiados nas ruas, um fotógrafo foi agredido e pelo menos uma viatura destruída. O tumulto começou horas após o enterro de Freddie Gray, de 25 anos. O jovem negro morreu no hospital no último dia 19 em decorrência de ferimentos sofridos na prisão. Ele estava detido havia uma semana e foi preso por portar um canivete. O funeral de Gray contou com cerca de 3.000 pessoas. Segundo informações da própria polícia, gangues da cidade fizeram ameaças à corporação nas últimas semanas. Recentemente, outros casos de negros mortos por policiais brancos suscitaram inúmeros protestos violentos nos Estados Unidos. Daqui a pouco, economia. Analistas de mercado prevêem nova alta da inflação e retração maior do PIB. E o fim da greve na Mercedes-Benz. A montadora cancela demissões e funcionários voltam ao trabalho. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Tomar vitamina B afasta o Aedes aegypti. Mentira. A ingestão de vitamina B pode chegar a afastar o mosquito em alguns casos, mas não dura muito. E como a absorção varia de acordo com o metabolismo da pessoa, pode até não surtir efeito algum. TV Gazeta. Bom te ver com a gente na luta contra a dengue. Por que será que a gente sonha? Qual o significado dos sonhos? Afinal, o que é o sonho? Vamos responder essas e outras dúvidas no Todo Seu desta segunda. Tem Mestres da Gastronomia e musical imperdível. Sim, imperdível, porque o musical será com o colega da Gazeta, Celso Cardoso. E tem bate-papo sobre empreendedorismo com a Bel Pess. Todo Seu é nessa segunda, 10h30 da noite. Vem que eu tô aqui te esperando. Oferecimento Bombril, os produtos que brilham como toda mulher. Trabalhadores da Mercedes-Benz suspendem greve no ABC Paulista. Os trabalhadores da Mercedes em São Bernardo do Campo suspenderam a greve após a empresa cancelar 500 demissões na unidade. Eles estavam parados desde quarta-feira da semana passada. A decisão de encerrar a greve foi tomada em assembleia após a proposta da montadora, que inclui a prorrogação do layoff até o dia 15 de junho e a abertura de um novo programa de demissão voluntária para todos os trabalhadores da fábrica. A empresa, que produz ônibus e caminhões no local, justificou o ajuste pela queda nas vendas. Analistas de mercado voltam a elevar a previsão para a inflação deste ano para 8,25%. Segundo o Boletim Focus, a alta do dólar e dos preços administrados, como água, energia e combustíveis, pressionam os preços em 2015. Em relação ao PIB, o mercado financeiro manteve a aposta de retração e aumentou o índice para 1,1%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Ela fala sobre o aumento da carga tributária.
A arrecadação subiu em março pelo ajuste sobre o lucro dos bancos e algum efeito do aumento de impostos promovido pelo governo para viabilizar o ajuste fiscal, para gerar um saldo nas contas de 1,2% do PIB neste ano. A arrecadação cresceu, mas longe dos sucessivos recordes registrados até o ano passado. De qualquer modo, está havendo um aumento da carga tributária sobre uma economia que gera menos impostos porque está em retração. O foco é o ajuste fiscal, só que todo esse empenho não combina muito com notícias como da dívida pública, o endividamento interno e externo do governo, que teve em março a maior expansão em quase 5 anos, sendo que o governo tem que ter o saldo nas contas para pagar a dívida. Ainda que esse avanço esteja dentro do limite previsto, destoa do discurso de austeridade. Estamos convivendo com todos os efeitos negativos do ajuste, que inclui aumento da carga tributária, corte de benefícios, de investimentos, elevação dos juros, do custo do crediário, aumento do desemprego, com essa sensação que o governo não está fazendo a parte dele. Cadê os cortes na máquina pública? Até por isso se cobra tanto o corte de ministérios, que está em discussão até no Congresso. Mesmo que a redução não trouxesse uma economia mais significativa, seria uma demonstração da vontade do governo de cortar na carne. Teria implicações políticas, afinal, a maior parte desse número absurdo de ministérios tem os titulares escolhidos em negociações com a base aliada, em disputas abertas. Ninguém tem pudor em falar que está barganhando cargos. Mas com o enfraquecimento da presidente, até os partidos questionam agora os 39 ministérios, ou melhor, 38, porque Temer preferiu ficar só com a vice-presidência. Da mesma forma que questionaram também o aumento de recursos para o fundo partidário. Tem muito jogo de cena, mas o fato é que está mais do que na hora de dividirmos a conta, não é mesmo? E conta que não está pequena. Eu volto na quinta. Até lá. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite para você. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima semana e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, conheça a jornada do fotógrafo Mascaro em Inspiradores. Assista agora Todo Seu.